Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Quarta-feira da oitava da Páscoa, um retiro espiritual da oitava da Páscoa. É maravilhoso a gente ter esse tempo, pelo menos 1 hora de manhã, nessa semana da Páscoa, né? Nessa semana da oitava da Páscoa, para louvar o Senhor e aprender com a palavra de Deus. Retiro espiritual tem que ter 2 elementos: oração e palavra de Deus. E nesse retiro da oitava da Páscoa, nós estamos caminhando pelo lecionário comum, lendo os textos próprios para esses dias da oitava da Páscoa. Assim como os judeus comemoravam a Páscoa e depois 7 dias de pães asmos, como era a tradição de Levítico, a tradição no Novo Testamento, o primeiro dia do pães asmos era o dia da Páscoa, mas a tradição de Levítico era Páscoa e mais 7 dias, o último dia uma grande festa, uma grande celebração. E nós também, cristãos, nós comemoramos a Páscoa ao pôr do sol do sábado de Aleluia, no sábado santo, e aí do domingo da Páscoa até o outro domingo nós celebramos a oitava da Páscoa, uma grande bênção do Senhor. E a oitava da Páscoa termina com o Jesus misericordioso aparecendo para Tomé. Então é uma bênção do Senhor essa caminhada. Nós vamos caminhar até sábado, para encerrarmos essa grande festa, esse grande retiro de Páscoa. Nós iremos tomar Santa Ceia juntos. Então você pode já preparar teu cálice, teu pão para o sábado, que é o último dia do nosso retiro espiritual da oitava da Páscoa. Lembrando que nós vamos fazer um retiro espiritual na ascensão de Cristo na semana de Pentecoste. Então é uma graça do Senhor caminhar com você, é uma graça do Senhor estudar a palavra de Deus e nos preparar, né, para esse tempo tão maravilhoso que é o tempo pascal. Vamos então orar. Seja bem-vindo você que já chegou, está com a gente. Faz favor, começa já a compartilhar, porque ontem algumas pessoas não conseguiram entrar até que alguém compartilhou com ela. Então você pode apertar e compartilhar e lá no Messenger escolher as pessoas, para que você possa começar já a compartilhar e mais pessoas possam entrar. Algumas pessoas, poxa, eu não consegui entrar, mas compartilharam comigo e eu consegui. Então, se você compartilhar com pessoas agora, essas pessoas poderão já pegar esse retiro, colocar suas orações e ser abençoados pelo Senhor. Você também que já tem suas orações, seus pedidos de oração, coloca aí que a Marisa vai anotar. Ah, pastor, ontem eu pedi, eu vou pedir de novo. Vamos pedir novamente, né? E o Senhor vai dar a graça em nome de Jesus. Vamos começar o nosso retiro da oitava da Páscoa, quarta-feira, orando ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Deus, por esse retiro de oitava da Páscoa, por esse tempo que vamos caminhar juntos, lendo a Tua Palavra, ó Deus, lendo o Salmo, os Santos Evangelhos, e queremos ser impactados pelo Senhor. Queremos que o Senhor, ó Deus amado, ministre aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus ressuscitou? Ressuscitou realmente. Você tem algum pedido de oração agora para fazer? Fala aí que a Marisa vai anotar e a gente vai poder juntos orar no final. Amém? Quero louvar a Deus, né? A nossa querida irmã Renata mandou a foto do caderninho dela, das anotações. Ela anota no rascunho e depois passa para o caderno dela. É muito organizada, né? Parabéns, Renata. Deus te abençoe. Deus abençoe cada irmã, cada irmão nessa caminhada tão especial.
né? Louvado seja o nome de Jesus. Então você tem algum pedido de oração? Coloque aí que a Marisa vai estar anotando, para no final a gente poder orar por você em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeiro texto, primeira palavra, nessa oitava da Páscoa. Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou realmente, né? Primeira leitura é Atos 3, de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que geralmente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, esperando receber alguma coisa, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, olha que palavra tremenda é essa. Na mesma cidade que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, agora os apóstolos exercem o ministério deixado pelo Senhor. Os apóstolos continuam frequentando o templo e as sinagogas e fazendo as mesmas orações judaicas. Os judeus, na época de Cristo, tinham 3 orações. Oravam de manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. A hora noa. Eram os 3 sacrifícios. O sacrifício da tarde era às 3 horas. E a Bíblia diz que Pedro e João estão indo para a oração das 3. Eles não estão indo para pregar, eles não estão indo para realizar cura. Eles, como pessoas praticantes do judaísmo, praticantes das disciplinas espirituais judaicas, estavam indo ao templo orar. E eram as 3 horas, no mesmo horário que Jesus morre. Mas agora eles têm o poder do Jesus ressuscitado. Quando aquele homem pede esmola, nem Pedro nem João não têm ouro nem prata, eles não tinham dinheiro. Mas eles falam: olhe para nós, olhe para nós, o que nós temos, nós te damos. Olha para nós, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Na mesma hora eles estenderam a mão para ajudar o homem a se levantar. O homem foi se movendo, as juntas, as pernas, os pés começaram a ficar curados. E o homem então deu um salto e veio louvando a Deus. Escuta só, querido. A função de Jesus em Jerusalém
não foi nem pregar, nem ganhar multidões. Foi morrer, derramar o sangue e ressuscitar. Com isso, com essa morte e ressurreição de Jesus, ele deu aos seus discípulos essa autoridade para ganhar multidões e para realizar sinais. Tanto é que o Espírito Santo vem, porque Jesus morre e ressuscita, o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem, após a ascensão de Cristo, Jesus vai para o céu, o Espírito Santo vem. Os apóstolos passam a ter poder para ganhar vidas para Jesus e poder para realizar sinais. Ou seja, quando Jesus está em Jerusalém, no tanque de Siloé e no tanque de Betesda, dois tanques diferentes. No tanque de Betesda ele cura um paralítico, um coxo. No tanque de Siloé ele cura um cego. Mas logo depois ele é preso, morre e ressuscita. E ele deixa para a igreja a função de ganhar almas e a função de realizar sinais. Amados, nós estamos vivendo uma situação que nós não temos vacina, nós não temos remédio, não temos nem ouro nem prata. Pelo contrário, as próprias igrejas, amigos meus que têm igreja com templos alugados, estão numa situação muito difícil, não é? Porque nem todos são fiéis, nem todos continuam entregando seus dízimos e principalmente suas ofertas. E aí alguns pastores estão tendo até talvez que fechar a igreja, porque são templos alugados, não é? E Pedro está nessa situação, ele não tem ouro nem prata, mas ele fala: o que eu tenho, isso te dou. Ele tem o poder de Deus, no nome de Jesus, para determinar a cura divina, para orar pelos enfermos, não é? E é interessante que Pedro diz: olhe para nós. Amado, nesse momento, os médicos, os enfermeiros, os doentes estão numa luta tão grande. Nós deveríamos ser essa referência para que eles olhassem para nós e pela nossa intercessão, pela nossa oração, o poder do Cristo ressuscitado pudesse abençoá-los. Eu assisti semana passada um vídeo de uma UTI lá nos Estados Unidos, onde médicos e enfermeiros estavam de joelhos, orando a Jesus Cristo ressuscitado, para que viesse dar bênção, curar e restaurar. Nós sabemos, está vendo ontem um documentário nas UTIs de Londres, médicos com síndrome de pânico, alguns que chegam com 15 minutos não querem continuar na UTI porque não aguentam, não tem essa habilitação, essa especialidade. Então, queridos, nós precisamos assumir esse papel de sacerdote. Nós não deveremos interferir em nada. Nossa interferência deve ser a interferência da oração, a interferência do clamor, a interferência do sacerdócio. É o momento de assumirmos o nosso sacerdócio. E como sacerdote, o nosso apostolado, guarda esse nome, o meu apostolado, o teu apostolado, ou seja, a minha missão, a tua missão, é sermos sacerdote para interceder a Deus por essas pessoas. E também para sermos referência. Olha para nós. Eu lembro até hoje uma menina
ela, uma criança de 6 anos, comendo pipoca, sobrou aquele milhozinho, ela engoliu o milho e ela parece que espirrou, sei lá, tossiu, o milho se engasgou, né? O milho veio para o pulmão. E ela começou a morrer, e levaram para o hospital. E eu cheguei lá no hospital, o médico falou assim: pastor, nos ajude. Nós fizemos a nossa parte. Eu fui intercedi por aquela criança, ministrei sobre ela. Eles conseguiram ressuscitar ela com choque. Levaram então ela 450 quilômetros até um outro hospital especializado, de Paraná a Porto Velho, onde eles rasgaram aqui pro lado de fora para conseguir tirar aquele milho da pipoca. E ela sobreviveu, né? Ou seja, eu achei muito interessante o médico falar: pastor, nós fizemos a nossa parte, veio fazer a sua. É o trabalho sacerdotal, querido. Nós não podemos perder esse respeito. Nós não somos uma seita, nós não somos uma religiãozinha. Nós somos o povo que segue o Jesus ressuscitado. Pedro e João estavam ali em nome de Jesus o Nazareno, Cristo, Messias. O Messias que morreu, o Messias crucificado, o Messias ressuscitado. E é no nome desse Messias que nós devemos exercer nossa autoridade. Nós precisamos orar com autoridade, pedindo ao Senhor que faça a vontade dEle, ministrando cura, libertação e a graça dEle. Escreva o seu pedido de oração, que daqui a pouco vamos estar anotando, para a gente fazer essa oração de fé, porque na Páscoa, na oitava da Páscoa, nós meditamos sobre o que o Cristo ressuscitado faz na nossa vida, faz através da nossa vida, faz por nossa vida. O Jesus ressuscitado é aquele que pode mudar todas as coisas. Louvado e bendito é o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Vamos então ao nosso salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial é o Salmo 105, versículo 1 e 2, 3 e 4, 6 e 7, 8 e 9. E o refrão é o 3. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Vamos falar junto, Marisa? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. De novo. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105. Salmo 105, 1 e 2. Deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, fale de todas as suas maravilhas, todos. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. 3 e 4. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busque o Senhor e o seu poder, busque continuamente a sua presença. Todos, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. 6 e 7. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os juízes permeiam os seus juízos permeiam toda a terra. Todos, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. 8 e 9. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Todos, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amado, esse Salmo 105,
Quem acompanha minhas orações sabe que eu cito muito ele, mas muito mesmo. Quase todo dia eu estou citando esse salmo, não é? E esse salmo é a atitude daquele que vive o período da ressurreição, daquele que vive a Páscoa do Senhor. Olha o 1 e o 2, ó. Deem graça ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecidos de povos seus feitos. Foi o que Pedro fez quando prega no dia de Pentecostes, né? Foi o que Pedro e João fizeram da Porta Formosa, curando o coxo, o paralítico. Deem graça ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre os povos seus feitos. Com a ressurreição de Jesus, ele ganhou um nome que está acima de todo nome. E todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. Cantem a Deus, fale das suas maravilhas. Amado, nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa. Guarda isso, querido. Nosso discipulado não é em cima de um sistema, mas é em cima de uma pessoa. Nós somos discípulos de uma pessoa, nós seguimos uma pessoa, a nossa religião é uma pessoa, é Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ele morreu e ressuscitou. Aleluia! Por isso que a gente tem que falar de todas as suas maravilhas, alegrar o coração dos que buscam o Senhor. E o versículo que eu cito muito é o 4, olha. Busque o Senhor, o seu poder, busque continuamente sua presença. É nesse período da Páscoa, nessa oitava da Páscoa, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o seu poder, a sua força, eu vou buscar a sua presença. Amado, busque o Senhor. Tem gente que fala, eu não vou buscar o poder de Deus, não, vou buscar só o Senhor. Não é isso. A palavra de Deus diz, busque o Senhor, busque o seu poder, busque a sua presença. Aleluia. Nós devemos chegar diante de Deus e tomar posse daquilo que Ele tem para nos dar hoje. Nós queremos viver hoje essa graça de buscar a presença do Senhor. Aleluia. Lembrar das maravilhas que Ele fez, lembrar da ressurreição, lembrar dos prodígios e juízos dos seus lábios. Aleluia. E aí fala dos descendentes de Abraão e dos seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seu juízo permeia toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou até 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Lembre-se perpetuamente da sua aliança. Não esqueça, querido, hoje nós estamos numa nova dispensação, que é a dispensação da graça. Na dispensação da graça, a nossa aliança foi feita no sangue do Cordeiro. Lembre perpetuamente dessa aliança do sangue do Cordeiro. Por isso, todas as vezes que comemos o pão e tomamos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por quê? Porque quando eu anuncio a morte, eu estou anunciando a aliança no sangue e no corpo do Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor nosso Deus. O seu juízo permeia toda a terra. Querido, toda a terra o juízo de Deus permeia. Nenhum homem pode se levantar contra Deus. Nenhuma nação pode se levantar contra Deus. Cedo ou tarde, os juízos de Deus que permeiam toda a terra se manifestam. Guarda isso, querido. Nós seguimos o Jesus ressuscitado. Por isso que eu vou dizer sempre, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Vou repetir, Marisa. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Escreva aí no chat, você que está em casa. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então alegre o teu coração, querido. Talvez você hoje acordou triste, atribulado, deprimido, ansioso.
alegre-se o teu coração. Vamos fazer a diferença. Ontem eu li um site sobre saúde, um site muito confiável sobre saúde, e ele dizia que a Organização Mundial da Saúde, examinando a saúde mental, com relação à depressão, ansiedade, divulgou um dado muito negativo com relação ao Brasil. O Brasil é o país mais ansioso e mais deprimido da América Latina, Marisa. O Brasil é o país mais ansioso e mais deprimido da América Latina. Alguém fala, o brasileiro é do samba, é da alegria. É nada. É o mais deprimido, é o mais ansioso, é o mais cabeça baixa. Mas o Senhor está dizendo para você agora, você que está sofrendo com ansiedade, com depressão, com tristeza, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Você vai buscar o Senhor comigo nessa oitava da Páscoa. E o Senhor vai tirar a tristeza e colocar a alegria. A tua alegria, agradecemos a Deus pelos psicólogos, agradecemos a Deus pelos psiquiatras, pelos médicos, mas a tua alegria, a fonte da sua alegria, será o Senhor. Todos os profissionais vão ser instrumento de Deus para te abençoar. Aleluia! Mas a fonte da sua alegria, a origem da sua alegria, a nascente da sua alegria, a bica da sua alegria é o Senhor. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Jesus ressuscitou? Ressuscitou realmente. Vamos falar junto, Salmo? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém? Vamos então agora para o Evangelho, que é um Evangelho incrível, um Evangelho que eu amo demais. E você vai ser muito abençoado com esse Evangelho. É Lucas 24, 13 a 35, o caminho de Emaús. Quem domingo à noite assistiu minha pregação, que está aí com a gente agora, eu preguei sobre esse texto. E agora, na bênção desse retiro, nós vamos meditar nessa palavra, que é o Jesus ressuscitado, aparecendo no caminho de Emaús. Então nós vamos ler parte a parte, bem devagar, e vamos meditando. Lucas 24, 13 ao 35. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então, fora de Jerusalém tinha uma aldeia, e eles então estavam naquele mesmo dia, no dia do domingo da ressurreição, no dia do domingo da Páscoa, né, indo em direção a essa aldeia. Acredito que era na parte da tarde. Estavam caminhando 10 quilômetros em direção a essa aldeia de Emaús, um local que existe até hoje. Deus me deu a graça de, há 1 mês e meio, ter estado lá, orando, intercedendo naquela aldeia, né? No caminho de Emaús. Iam conversando esses 2 discípulos de Jesus. Lembro que eles estavam, Jesus era seguido por apóstolos, que eram os 12, e por discípulos, que também seguiam Jesus. Não é? Discípulos que largaram tudo. A gente imagina apenas 12 apóstolos, não eram só os 12 apóstolos, apóstolos e discípulos. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O quê? Que tinha acontecido? Prisão, tortura e morte do Senhor. 15. Enquanto conversavam e discutiam, a conversa estava calorosa, conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus entrou ali talvez do lado, no meio. Eu acho bonito os ícones, Maria. Jesus está sempre no meio, né? Eu acredito que é meio estranho chegar assim no meio, né? A vida é mais do lado. Mas os ícones são bonitos, estão sempre no meio. Jesus ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Amado, quantas vezes a nossa tristeza, a nossa ansiedade, a nossa dor
fazem com que os nossos olhos fiquem impedidos de reconhecer os milagres de Deus. Na minha vida quase sempre é assim. Vem a bênção, a bênção chegou. Mas lógico que ia chegar. Mas meus olhos estavam impedidos de reconhecer. A tristeza. Né? Observe bem, a próxima vez que você chorar, tenta chorar ou olhar para algum lugar. O que acontece, Marisa? Tudo embaçado. Fica tudo embaçado. Né? A Marisa chora de rir. Chora de rir. Mas imagina, a próxima vez que você chorar, tenta olhar. Teus olhos ficam impedidos de ver. Assim também é o nosso coração, querido. Quando nós estamos atribulados, quando estamos sobrecarregados, com compromissos, com dívidas, com sofrimento, nós não reconhecemos Jesus com a gente. O sentimento é que estamos sozinhos. Mas nunca estamos sozinhos. Jesus está sempre caminhando. Preste atenção nisso. A nossa vida é um eterno caminho de Emaús. E Jesus caminha conosco. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não consiga ver, Jesus sempre caminha conosco. Sempre está com a gente. Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar. Pelo contrário, Ele caminha conosco. Amém? Ele vai com a gente. Ele zela pela nossa vida. Eles foram então impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus sabia. Presta atenção. Jesus apareceu em Jerusalém de manhã para Maria Madalena, não é? Bem no final da tarde apareceu para os discípulos, mas nesse momento ele vê que 2 ovelhinhas estão fugindo. 2 ovelhinhas não iriam ter a graça da aparição, da ressurreição. Jesus vai lá atrás deles para trazê-los de novo, para congregar de novo, não é? E Jesus vai lá buscá-los novamente. E é interessante, querido, o que a palavra de Deus diz, que os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus está dizendo: fale da dor de vocês. O que vocês estão sentindo? Qual o problema que vocês estão vivenciando? O que está acontecendo com vocês? Qual é a dor? Qual o sofrimento? Qual a situação que vocês estão vivendo hoje? Eles então pararam entristecidos. Eles não estavam felizes, né? Jesus foi torturado, Jesus foi preso, Jesus foi morto, envergonhadamente morto. Bandido que era crucificado, ladrão que era crucificado, pessoas que não prestavam que eram crucificados. Aquilo doeu muito o coração deles, estavam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu. Olha, Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles viram que Jesus vivia em Jerusalém e ele ainda fala: será só você que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Aí Jesus perguntou: do que se trata? Jesus sabia, mas Jesus estava provocando eles para falar. Fale da sua dor, fale do seu sofrimento, fale daquilo que está no teu coração agora. Eles então falam. Olha, eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e a nossa autoridade o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então fala da dor que Jesus sofreu. Jesus que era profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Fala do sofrimento de Jesus.
Nós estamos tristes porque Jesus sofreu. Olha agora o versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então estamos falando da tristeza, da decepção. A gente esperava que ele ia redimir Israel, pensava que ia expulsar o Império Romano, limpar o sinédrio daquele sacerdote maligno. A gente achava. Mas ele foi, hoje é o terceiro dia, está sepultado. Quantas vezes, querido, teu sofrimento é esse? O sofrimento fala, poxa, por que Deus falhou? Por que Deus demorou? Por que Deus não fez? Se podia fazer. Eles estavam decepcionados porque eles acreditaram na mensagem de Jesus de uma forma errada, mas estavam decepcionados. Mas olha o terceiro sofrimento deles. Ó. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, 23, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo verificando a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então eles falam da terceira causa da tristeza, a incredulidade. As mulheres viram o túmulo vazio e falaram que encontraram com anjos, com o Senhor. A própria Maria Madalena voltou dizendo, viu o Senhor. Mas eles não acreditaram. Eles estavam tristes porque Jesus sofreu. Eles estavam tristes porque estavam decepcionados. E eles estavam tristes porque eles eram incrédulos. E é justamente nessa última tristeza que causou as duas anteriores. A minha incredulidade faz com que a minha tristeza seja maior do que ela realmente é. A minha incredulidade faz com que eu fique decepcionado com Deus, porque eu não confio, eu não descanso, eu não tenho paz para descansar em Deus. Aí eu fico angustiado. É aí que Jesus dá uma exortação. Jesus fala a palavra dura, hein? Jesus ressuscitado continua tendo palavra dura. Jesus diz assim para eles, como vocês são insensatos, 25, e demoram a crer em tudo que os profetas disseram, né? Honestos e tardos para crer, na outra versão, honestos e tardos. Honesto é insensato, tardos é demorados. Ó, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês são muito insensatos. Vocês estão demorando para crer na palavra. Amado, quanto analfabetismo bíblico no que diz respeito à fé. Querido, a fé não é emoção, a fé não é sensação. Ah, pastor, mas a irmã falou assim, hoje eu não senti arrepio. Amado, eu não preciso sentir arrepio. Eu tenho a palavra, eu vou crer na palavra, eu vou ministrar na palavra e o milagre vai acontecer. Eu não preciso sentir arrepio. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Não sei se você tem acompanhado meu seminário que eu tenho dado toda quinta-feira, 19h30. Agora eu estou transmitindo pelo Facebook. Quinta-feira, 19h30. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Mas muitas vezes nós somos insensatos e demorados para crer no que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso sofrimento, querido. Nós somos muito intelectuais, muito racionais. Podemos ser racionais, mas o nosso raciocínio é na palavra. A fé é racional. Nós raciocinamos na palavra. Nós comemos a palavra. Nós vivemos a palavra. A verdade é a palavra. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará, diz o Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Somos mais do que vencedores naquele que nos amou.
Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu digo, é só vitória. Eu falo, você é um herege. Ué? Amado, só vitória. Porque apesar de toda a pandemia e problema, o Senhor está conosco, nos dando a vitória. Nós temos essa bênção, nós temos essa vitória. Aleluia. Mas Jesus ressuscitado dizendo assim, ó, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Se fosse o Senhor, eu falasse, como vocês são cabeças duras. Não é verdade, querido? E aí Jesus, olha, preste atenção nisso. Ó. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? O Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória. Tinha. O Cristo tinha que sofrer, tinha que padecer, tinha que ser crucificado. Porque o Cordeiro, sexta-feira eu falei isso, gente, sexta-feira santa. O efeito do Cordeiro, o perdão que o Cordeiro trazia ao ofertante, isso era no momento que ele era cortado e o seu sangue derramado. Amado, Jesus trouxe palavras de Deus, trouxe o que for. Nós só fomos perdoados na hora que ele disse, está consumado, na hora que o Cordeiro morre. Então, o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória. 27, começando por Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E todos os profetas, aí inclui tudo, poético, o histórico, o livro histórico, profetas aí, então, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha, todos os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, falam de Jesus. Todos esses livros apontam para Jesus. Vamos lá. 27, começou por Moisés, todos os profetas explicou-lhes o que ia acontecer a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus, querido, ele foi caminhando 10 quilômetros, ou se ele começou pelo mais um pouquinho depois, 8 quilômetros, Jesus usou toda essa caminhada para ensinar as Escrituras, né? Uma caminhada espiritual. Eu tenho um livrinho, que eu até ministrei um retiro uma vez, Marisa lembra? Do Anselmo Green, chamada Espiritualidade da Caminhada, né? Você vai caminhando, orando, caminhando, ministrando, uma prática muito, muito interessante. Quem fazia isso era Sócrates, né? No processo pedagógico chamado peripatético. Enquanto ele ia caminhando pelo liceu, né? Ele ia caminhando pelo liceu e ia falando com os seus discípulos enquanto caminhava. Jesus no caminho de Emaús caminha falando, caminha ministrando, caminha levando eles a ter uma experiência com a palavra e com Cristo. Você não pode ler o livro de Gênesis sem Jesus, nem Josué sem Jesus, nem o Salmo sem Jesus. Você tem que encontrar Jesus ali. Você tem que perguntar, leia a Bíblia com um caderninho, quero ver aonde Jesus aparece aqui, como Jesus se revela aqui. Jesus foi ministrando, até que eles chegaram, 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Entendeu? Olha, Jesus fingiu que ia passar por lá. E aí fez menção que ia adiante. Né? Não vou usar a palavra fingiu, ele pode até me criticar. Jesus fez menção de passar adiante. Olha, mas eles, versículo 29, o convenceram a ficar, dizendo, fica conosco,
porque é tarde, o dia já está chegando ao fim, né? Talvez 3 horas da tarde. Lembra que os judeus tinham 2 crepúsculos, 3 e 6 horas da tarde, né? Entrou para ficar com eles. Fica conosco, Senhor. Entra na nossa casa. Nós precisamos fazer isso também, né? Aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Preste atenção nesse mistério aqui, querido. Você tem as 2 formas de Jesus se revelar ali. Pela palavra, quando Jesus ministra as Escrituras, o coração deles no peito começa a arder. E Jesus se revela no partir do pão. Amado, quando Jesus no caminho fala das Escrituras, é a pregação da palavra de Deus, a liturgia da palavra. Quando Jesus parte o pão, é a Eucaristia, que significa dar graças, é a Santa Ceia. Amados, preste atenção nisso. Isso marca o coração deles. Eles voltam e falam para os discípulos: nós o reconhecemos no partir do pão. Ou seja, querido, quando nós, num culto, temos a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia, a liturgia da Santa Ceia, os nossos olhos são abertos. Não é só palavra, é o partir do pão. É interessante que com a reforma protestante, o partir do pão caiu num descrédito muito grande. Ao ponto de Lutero ter que escrever um livro sobre a ceia do Senhor, que eu li. Era um livro onde ele exortava pastores que estavam dando a ceia 1 vez por ano, 2 vezes ao ano, e quando davam, isso aí não interessa, interessa a pregação da palavra. Lutero, Martinho Lutero, tenta ler esse livrinho, tem esse livrinho bem fininho, chama-se A Ceia do Senhor. Ou seja, eu tenho que ter a palavra, mas eu tenho que ter o partir do pão. Na palavra e no partir do pão, leia Lutero, tá? Na palavra e no partir do pão, eu tenho um encontro com Jesus ressuscitado. Na palavra, o meu coração queima. Lembra, John Wesley teve o coração aquecido na palavra. Agostinho de Hipona teve o coração aquecido na palavra. Francisco de Assis teve o coração aquecido na palavra. A palavra aquece o nosso coração, a palavra causa mudança na nossa vida. E a Santa Ceia abre os nossos olhos. Quando eu tomar a ceia do Senhor, nós devemos falar: Senhor, abre os meus olhos. A palavra atua no coração, a ceia do Senhor nos meus olhos. Então eu não posso ficar sem a palavra e não posso ficar sem a Santa Ceia. Agora eu quero terminar com um mistério. Marisa, quero até escrever um livro sobre esse mistério, se eu tiver tempo. Olha o mistério. Olha o mistério. O Jesus ressuscitado, aparece fisicamente no caminho de Emaús. Mas a alegria está mais no desaparecimento dele
do que da presença física. Quando ele desaparece, fica uma alegria tremenda, que eles voltam 10 quilômetros. Eles bateram até o recorde, se tivesse alguém cronometrando, eles iam ganhar medalha de ouro. Eles andaram 10 quilômetros de volta. Eu já corri 7, 11, 17 quilômetros em corrida rústica. Eles voltam 10 quilômetros correndo, felizes para Jerusalém, porque Jesus desapareceu. Jesus invisível. Eles estavam mais alegres com Jesus invisível do que com Jesus físico. Isso é tremendo, querido. Nós temos Jesus com a gente, Ele é invisível. Mas quando eu recebo a palavra, quando eu recebo a Santa Ceia, o meu coração queima, os meus olhos se abrem. Eu não preciso mais da presença física de Jesus, porque eu sei que Ele está ressuscitado, que Ele está aqui em espírito e em verdade. E isso muda todas as coisas, querido. Louvado seja o nome de Jesus. Guarde isso. Quando Jesus ministra a palavra, o coração queima. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem. Por isso que Justino Marte, na sua liturgia, isso no segundo século, ele cria a liturgia cristã com duas peças, com a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Foi ele que cria isso, o Justino. Então, a partir de Justino, o culto passou a ser palavra de Deus e ceia do Senhor. Por isso que o Wesley tomava a Santa Ceia toda semana e aconselhava os seus discípulos a tomar a Santa Ceia quantas vezes pudesse. Nós brasileiros, com uma tradição americana, dos acampamentos americanos, onde tinha um pastor para atender 20 igrejas, nós passamos a ter uma prática de tomar a Santa Ceia uma vez por mês. Erro histórico. Erro histórico. Que nós, evangélicos, temos essa consequência de erro histórico até hoje. Não é? John Wesley dizia: toma a Santa Ceia quantas vezes você puder. Quando eu aceitei Jesus, eu achava até que era pecado tomar a Santa Ceia de manhã e tomar a Santa Ceia à tarde. E muita gente chega para mim: pastor, eu tomei de manhã, eu posso tomar de novo? O Wesley dizia: toma quantas vezes você puder. Porque a Santa Ceia, para nós metodistas, para John Wesley, é um meio de graça. É um meio de graça por quê, querido? Porque a Santa Ceia, ela abre os meus olhos. A palavra aquece meu coração e a Santa Ceia abre meus olhos. Foi no partir do pão. E eles voltam no partir do pão. A partir daí, no Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia na escada para partir o pão. Ou seja, depois lá em Didaquê, no 70, vai ter o nome Eucaristia, não é? Depois Ceia do Senhor, e os nomes vão mudando, não é? Paulo fala em Ceia do Senhor e tal, mas a igreja primitiva de Atos chamava partir do pão. Olha que palavra linda, querido. O Jesus ressuscitado está com você. O Jesus ressuscitado caminha com você. Você está triste? Está sofrendo? Ele está caminhando contigo. Ele não te abandona. Ele não te deixa. Nós vamos então orar agora pelos pedidos de oração, Marisa? Não sei o que está acontecendo, não estou entrando mais comentários. Só aparece assim, pessoas estão assistindo. É. Bem, Marisa só conseguiu pegar esses comentários aqui, porque não está mais aparecendo ali no chat. Tá bom? Depois eu leio todos os comentários e também vou orar pelos pedidos que ali estão. Tá bem? O que tem sido esse retiro para você? Escreve aí. Te dá um tempinho. O que tem sido esse retiro para você? O que Deus tem falado ao teu coração? Como tem sido essa caminhada da oitava da Páscoa? Alguma vez na sua vida você já tinha guardado a oitava da Páscoa? Quando eu estava em Vila Isabel,
Terezinha Nelly deve lembrar. E tem, né, Terezinha? Eu dava um boletim de retiro da oitava da Páscoa, com orações e com os textos bíblicos, para cada irmão ler em casa, né? Mas estar ministrando essa oitava da Páscoa tem sido uma graça de Deus. Hoje nós estamos no caminho de Emaús, voltando para Jerusalém. Vamos orar. Gente, isso aqui, só esses pedidos que entraram no chat, porque o chat parou de funcionar ali, né, Maria? Muito bom. Orar pela vida, pelos seus filhos e parentes da Claudinha. Orar, o Eliel diz que a dor no ombro parou ontem, depois da oração. Diga glória a Deus. A dor do Eliel parou ontem, depois da oração. Em nome de Jesus. Então você também tem testemunho, coloque aí o testemunho, tá? Primeiro testemunho, o que tem sido esse retiro para você? Orar pela filha e pelo emprego. A Dancine Oliveira. A Joana Rios pede oração pelo Tiago Rios. A Patrícia pede a cura da pandemia e pela nossa economia. Todos os outros pedidos de oração que vão estar ali, que não estão aqui, porque o chat parou de funcionar, nós iremos ler e depois eu vou orar em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar pelo seu pedido que está aí no chat, você que está orando comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa quarta-feira da oitava da Páscoa, nesse caminho de Emaús, Senhor, traz a alegria de Deus no coração de cada irmão e irmã. Muito obrigado porque ontem o Eliel foi curado. E nesse momento, em nome de Jesus o Nazareno, como disse Pedro e João, eu ministro cura divina sobre essa vida que pede oração. Eu ministro resposta de Deus sobre essa vida. Pai, sobre a família, guarda, protege, converta. Eu oro também, meu Deus e meu Pai, pelas vidas, Senhor, que estão, Senhor, sofrendo com essa pandemia. Eu oro pela economia e oro, Pai, pela cura da doença. Deus, em nome de Jesus, traga hoje uma solução. Nós te agradecemos, te bendizemos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. O que tem sido esse retiro para você? Tem sido abençoado? Amanhã, 8 horas da manhã, se Deus quiser e permitir, vamos estar juntos novamente. Em nome de Jesus, amém? Vamos levantar nossas mãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com o irmão e com a irmã, agora e para sempre. Amém. Jesus ressuscitou? Realmente. Deus te abençoe e tenha um bom dia.